Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Iniciar mais uma aula nossa aqui do primeiro ano do ensino médio do Colégio Planeta. Ó, já vai entrando e já coloca aquele ok lá no chat lá, tá certo? Para quê? Para poder marcar sua presença na aula, beleza? Faz esse favor aí, então. Já coloca aquele ok lá para poder marcar sua presença. Ajuda aí. Todo mundo, vai no bate-papo e já dá o ok. Vou já compartilhar a nossa tela aqui, hoje, né? A gente vai continuar aquele conteúdo, então, continuando aquele conteúdo, como eu disse para vocês, a gente vai fechar isso aqui, e aí na próxima aula que a gente tiver com um conteúdo diferente, a gente volta para os slides, tá? Vai ser sempre assim, uma aula com os slides, outra aula com o PDF aqui. Eu sei que o PDF é menos didático para vocês, mas eu quero mostrar para vocês que alternando entre o PDF e o slide, né, que é um pouco mais tranquilo, vocês vão perceber que eu não estou buscando outra coisa, certo? Outro conteúdo, nada a ver. Eu estou trabalhando em cima, mas seguindo muito, mas muito pertinho aqui esse conteúdo nosso do livro aqui. Por quê? Porque ele já está sistematizado e organizado, né? Então, é o conteúdo que a gente precisa para poder trabalhar aí, tá certo? Beleza? Bom, aoba, bom. Saiu um aopa aqui, né? No lugar de aoba, mas beleza, não tem problema não. bom dia, João Pedro, bom dia, Duda, bom dia, Gabriel Vaz, Aline, Isabela, Gabriel Vaz de novo, Daniel, Giovana. Galera, põe o seu ok aqui, bom giorno, né? Põe o seu ok aqui, põe o seu bom dia aqui no começo da aula aqui para marcar sua presença, tá certo? Vamos lá então? Vamos então, aqui, ó, olha só. Nosso conteúdo que a gente iniciou foi estrutura e formação de palavras. Falei para vocês a respeito do internetês, que suprime as vogais. Falei sobre esse poema do Mar Azul aqui, né? Expliquei bastante para vocês sobre, falei de estruturação das palavras. Aí comecei a explicar para vocês sobre morfemas lexicais e morfemas gramaticais. Falei a respeito de afixos, né? Expliquei aqui, ó, olha só, afixos. Aí falei para vocês sobre radical, que é a parte que contém a significação. Falei sobre afixos aqui, que podem ser divididos em dois, prefixos e sufixos, né? Existe uma discussão aí sobre os infixos, que são aqueles que vão no meio ali, mas é uma coisa muito complexa. O livro não aborda, eu não vou abordar com vocês também não, tá bom? Aí falei para vocês sobre as desinências. Falei que existem desinências que são nominais e desinências que são verbais. As desinências nominais são aquelas que flexionam as palavras em gênero, que é masculino e feminino, e em número, que é singular ou plural. As desinências verbais, elas flexionam os verbos em 4 situações. Quem? Número, pessoa, modo e tempo. Lembra disso? Em número, singular ou plural. Pessoa, primeira, segunda, terceira. Modo, indicativo, imperativo ou subjuntivo. E tempo, passado, presente, futuro, tá certo? Essa é a ideia. E aí tem as subclassificações aí dentro desses tempos aí que a gente vai, né, estudar assim quando começar a falar a respeito de verbo mesmo propriamente dito, ok? E aí, dá uma olhada nisso aqui. Falei também a respeito dessas situações aqui, ó, foi o que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Mostrei esse exemplozinho aqui. Falei a respeito de vogal temática, que é aquela que é colocada para poder chegar com uma desinência ali, ou um sufixo, ou um prefixo ali na palavra, né? Ela serve como uma ligação, ok? E depois ia falar com vocês a respeito dos morfemas gregos e latinos. Eu pensei até em fazer um slide para vocês disso aqui, mas deixa eu contar uma coisa. O quadro aqui já está pronto, né? É só a gente poder chegar aqui e comentar sobre esse quadro aqui, né? Vou fazer a leitura com vocês e vou comentar sobre esse quadro aqui, porque não tem muito o que fazer, né? Nessa situação aqui, a gente tem mesmo que falar a respeito dessa situação aqui, beleza? Mas olha só, nós já desenvolvemos alguns estudos referindo-nos aos radicais. Entretanto, ainda é importante, olha só, ainda é importante saber que a maioria dos radicais existentes e dos prefixos e sufixos que ocorrem em palavras da língua portuguesa são de procedência, é de procedência, né? É a maioria. É de procedência latina ou grega, tá certo? Então, quer dizer, existem prefixos e sufixos gregos e prefixos e sufixos latinos que
incorporam a nossa língua portuguesa, tá certo? Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, né? Para a gente poder compreender aqui e seguir. Por exemplo, olha aqui, ó. Cadê? Carro por assinatura propõe alternativa à compra de automóvel. Tá vendo isso? Então dá uma olhada nisso. A palavra automóvel é constituída por dois radicais de origens diferentes. Auto, que é grego, e móvel, que é latim. Pegou? Então eu tenho móvel, né, e auto, que se move por si só. Então, olha só, nós vamos examinar agora esses principais radicais e prefixos e sufixos provenientes do grego e do latim, certo? Vamos olhar as duas aí, né? As duas línguas aí. Primeiro, prefixos de origem latina. Dá uma olhada nisso. A, ab e abs, certo? Indicam afastamento ou separação. Então, esses três prefixos indicam afastamento ou separação. Olha só. Aversão, abdicar, abster. Tá vendo? Então, a ideia de afastamento ou separação. Depois, a e ad. Aproximação ou direção. Adjunto, adjacente. Tá vendo aqui o exemplo? Ambi indica duplicidade, certo? Ambiguidade, duplo sentido, e ambidestro, que sabe usar o quê? Que domina as duas mãos. Por exemplo, tem gente que escreve com a direita e escreve com a esquerda. Tem gente que joga bola e chuta com a perna direita e chuta com a perna esquerda. Então, quer dizer, é o ambidestro, tá certo? Ok? Normalmente as pessoas são ou, né, destros ou canhotos. Canhotos não, canhotos, né? Não rola a ideia da metafonia aí, não. Bom, depois, não é nem ante, é ante, né? Anterioridade. Tá vendo aqui o exemplo, né? Da ideia de anterioridade. Anterioridade. Ante, da ideia de negação de alguma coisa. Então é diferente, tá? Ante, da ideia de anterioridade. Olha só. Antepor, colocar antes. Antebraço é antes do braço, tá certo? Essa é a ideia. Depois, bis e bi, quer dizer duas vezes. Olha só, biscoito e bípede, tá certo? Então, eu tenho aí duas vezes, ok? Depois, aqui, com e co, né? Concomitância ou companhia, ó. Compor, quer dizer que você vai compor, você vai fazer parte de alguma coisa. Cooperar, quer dizer que você vai ajudar. E corroborar, né? Quer dizer que você vai o quê? Você vai confirmar alguma coisa, tá certo? Depois, contra, né? Da ideia de oposição. Contrapor, você vai pôr alguma coisa que é contra. Por exemplo, se alguém está argumentando sobre alguma coisa, você vai lá e contrapõe aquele argumento. Você traz um argumento contrário, beleza? Depois, contradizer a mesma situação, né? Alguém diz alguma coisa, você contradiz, você diz o contrário, tá certo? A ideia de oposição. Movimento de cima para baixo. Olha só, decair, demolição, movimento de cima para baixo, certo? Decadência, né? Tem isso também. Depois, ação contrária, desfazer, desviar. Tá sendo isso? Tá vendo isso? O cara tá por exemplo, indo em via de colisão, aí ele acaba desviando, tá certo? Desviando, desviar, né? Quando alguém está em via de colisão com alguma coisa e ele foge dessa colisão, ele desvia. Quando alguém está num sentido, né, para poder chegar a algum lugar e aí ele acaba desviando, tá certo? Essa é a ideia, ok? Que mais que a gente tem aí? Diz e di, sentido contrário, separação. Discordar, dilacerar. Dilacerar é separar, né? É cortar. E discordar, né, é a ideia de ir em sentido contrário, ideia, sentido contrário, certo? Beleza? Bom, e es. Ó, e es são prefixos, hein? Então dão a ideia de movimento para fora, emigrar e exportação. Viu isso? Emigrar e exportação. Eu tenho também emergir, né? É sair para fora da água, sair para fora é pleonasmo, né? Sair da água, né? A superfície da água. Bom, depois, o que mais que eu tenho? Movimento para dentro, injetar, ingestão, né? Então é colocar dentro, ok? Depois, na ideia de negação, inativo, o que não está ativo, impermeável, o que não entra água, tá certo? Intra, posição interior, intramuros, quer dizer, dentro dos muros, e intravenoso. E aí, dentro das
veias, certo? Então, se, por exemplo, você vai tomar um remédio que é intravenoso, ele vai aplicado direto na veia, ok? Essa é a ideia. Depois, intro, movimento para dentro, introduzir e introversão, né? Introduzir, colocar para dentro. E introversão é aquela pessoa que ela não é muito de se relacionar, ela é introvertida, ela é tímida, né? A mesma coisa. Depois eu tenho intra, eu já pus intra, justa, aliás, justa, né? Posição ao lado, justa posição, colocar um do lado do outro, né? Já falei para vocês alguma coisa sobre justa posição, daqui a pouquinho a gente vê de novo, né? Mas entenda que justa posição é colocar um do lado do outro. O e ob, oposição, posição em frente, opor, certo? Opor e objeto. Tá vendo isso? Opor e objeto, né? Então a gente tem aí, né, uma situação de posição em frente ou oposição. Por exemplo, o fulano foi objeto à decisão do líder. Quer dizer, ele manifestou uma objeção, certo? Uma objeção, uma oposição. Esse de objeto aqui não é substantivo, mas é o quê? A ideia do verbo ser objeto, né? É manifestar uma objeção a alguma situação, tá? Toma bastante cuidado com isso para não confundir. Existem palavras que se escrevem da mesma forma e têm significados diferentes. Nós já vimos isso lá nas relações de palavras, relações semânticas entre as palavras, né? Nós temos as parônimas, temos as homônimas, e aí a hora que você olha, opa, peraí, mesma pronúncia, mesma escrita, mas com significados diferentes, são as homônimas perfeitas. Nesse caso, objeto aí, né, é alguma coisa, certo? Concreta ali e tal, ou pode ser a ideia de ser, né, de levantar uma objeção de ser contrário a alguma coisa, tá certo? Beleza? Bom, a hora que eu terminar esse quadro aqui que tá bem extenso, a gente, né, confirma aí com a galera. Movimento através, perdurar, perfurar. Tá vendo isso? Perdurar através do tempo, né? Perfurar através de alguma coisa, né? Então, a ideia de perfurar, ok? Bom, ontem mesmo eu estava aqui, né? E acabei perfurando uma caixinha que eu tinha. Eu tenho algumas caixinhas dessas aqui, ó. A ideia de perfurar mesmo, né? Só para poder mostrar para vocês aqui, o que eu fiz? Primeiro passei a régua, medi e olha só o que eu fiz. Perfurei uma caixinha aqui, fiz vários furos nela. Para quê? É porque é o seguinte, eu tenho aqui uma pequena coleção de canetas, né? A galera fica tudo louco na hora que vê minhas canetas. Eu tenho uma pequena coleção de canetas e eu vou perfurar algumas dessas caixas desse jeito aqui para poder colocar elas organizadinhas com espaço entre uma e a outra, né? Para ficar legal. Então a ideia é colocar elas dessa forma aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Então, a ideia é perfurar, né? Para poder colocar elas desse jeito aqui, ó. Então, elas vão ficar bem organizadinhas assim, ó, bem arrumadinhas, uma dentro de cada furo, né? E bem alinhadas também. Essa é a ideia aqui de se organizar. Só que eu vou precisar de, por exemplo, uma caixa como essa tem 36 furos, eu devo ter umas 400 canetas, então eu vou precisar de muitas, pelo menos umas 10 caixas dessas para poder colocar. Pensa. E aí depois vou colocar ali na parede ali um nicho, né, para poder colocar elas assim e ficar bonitinho assim, e a galera desviar a atenção da galera da minha aula e ficar prestando atenção nas canetas. Essa é a ideia, né? O pessoal já até comentou aqui, ó. Ai, ai. Contra se refere necessariamente ao oposto, pode ser apenas algo diferente? Bom, contra é oposto, tá? Se é contra algo, então é em oposição a algo, tá certo, Duda? Não tem como ser algo diferente, né? Por exemplo, eu tenho uma opinião contrária à sua, então ela tem que ser oposta, ela dá a ideia de quê? De antônimo, entendeu? Tem que ser contra, se é contra tem que ser a algo, ok? Né? Aí se for uma ideia diferente, você tem que usar a palavra diferente, né? Pequena, pequena, tá? Pouca coisa, nada demais, viu, Duda? Pouca coisa. Bom, vamos lá. Que eu queria que vocês entendessem aí dessa situação? Então, perfurar é ir através, então foi o que eu fiz aqui, né? Os furos foram através da madeira, beleza? Massa? Vamos lá, continuando. Bom. Pós, né? Aqui não é pós, é pós porque não tem acento. Então, pós, posição posterior. Pospor e pós-escrito. Aí pode ser pós também, né?
que é posição posterior, quer dizer após. Por exemplo, em língua portuguesa, quando a gente estuda a questão do sujeito, a gente fala de sujeito pós-posto. Quer dizer o quê? Que ele vai após o verbo. Eu tenho o sujeito anteposto, que é antes do verbo, e tenho o sujeito pós-posto, que é após o verbo. Tá certo? Beleza? E essa questão aí de pós também, né? Pós-graduação, que é um curso que você faz após a graduação, para poder se especializar em uma área da sua formação lá na faculdade. Ok? Que mais? Pré, posição anterior, prefácio, né? O que é um prefácio? É uma explicação ou alguma orientação ou algum texto que é necessário que você saiba, normalmente dentro de um livro, de um romance, que você saiba para poder compreender tudo que vai ser falado para você dali para frente, entendeu? Então tem um prefácio. Antes de ler o livro, eu preciso que você leia isso aqui, que você entenda isso aqui, que você compreenda esse universo para poder compreender o que está escrito lá. Beleza? Essa é a ideia, né? Prever, né? A ideia de previsão, ver antes de acontecer, tá certo? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Vou puxar um pouquinho aqui, porque o ângulo de visão fica melhor assim para mim. Pro, movimento para frente, progresso para frente, né? Promover, mover para frente, essa é a ideia, tá certo? Depois, repetição, movimento para trás, reler, você já leu, aí você volta lá atrás e lê de novo, né? Regressar, você já foi e agora você volta, certo? Refazer, você já fez e agora vai fazer novamente. Refluir, algo já fluiu e agora vai fluir de novo, entendeu? Então é a ideia aqui, né? De repetição, movimento para trás, ok? Retro é movimento para trás, retroceder, retroagir. Agir no que já aconteceu ou então retroceder, né? Voltar atrás, ok? Né? Tranquilo? Depois, voltar atrás também é pleonasmo, né? É só voltar. Sub, sus, sob e so. Posição inferior, movimento de baixo para cima. Subalterno é aquele que é o quê? Hierarquicamente inferior a outro, com relação a outro. Suspender, então é de baixo para cima, certo? Sobrepor, colocar por baixo, ok? Colocar por baixo, sobrepor, tá certo? E soerguer é tirar de baixo para cima, também é a mesma coisa que suspender, soerguer, tá certo? Depois, trans, tra e tres, movimento para além, através, tá certo? Então vamos dar uma olhada nisso aí. Transporte, certo? Então quer dizer que é um movimento para além, né? Traduzir. E aí agora? É visualizar através da língua que já está. Você traz para, né, o movimento, né, trazer para outra língua, entendimento. Quando você traduz, você traz o entendimento para a língua da pessoa, ok? E depois, tresloucado, né? É através da loucura, certo? Tá bom? Ultra quer dizer além. Ultra é além, né? Ultramoderno é além de moderno. Ultrassom é além do som, tá certo? Beleza? E por último, vice ou vis. Aí eu tenho a ideia de substituição. Vice-rei é aquele que vai substituir o rei. Visconde é aquele que vai substituir o conde na falta dele, tá certo? Tranquilo até aí, galera? Dá um ok para mim se ficou claro aí ou se tem alguma dúvida. Eu não vi ninguém comentando, não vi, né? Só na hora que eu mostrei as canetas aí que o pessoal, né? E a Duda que fez uma pergunta. O restante tá todo mundo ok. Tá, tranquilo. Pessoal, mesmo estando em PDF, mesmo estando aqui em PDF aqui, eu trazendo o livro para vocês aqui, né? Porque eu acho que é importante vocês verem, já enfatizei sobre isso. Tá tudo tranquilo, vocês estão conseguindo compreender, eu estou indo parte por parte aqui, muito bem explicadinho, sem pressa, porque não adianta eu tentar correr e explicar o negócio todo de uma vez aqui e vocês não compreenderem. O certo aqui é fazer com que vocês compreendam e passar por isso aqui, né? Não tem como fazer de uma outra forma. Tem que ser mesmo fazendo a leitura, explicando para vocês, mostrando como que funciona, né? Para que vocês compreendam. Por quê? Porque esse é o importante. Se eu falo assim para vocês, pessoal, tem radicais gregos, tem radicais latinos, e aí dá uma estudada lá nesse negócio lá que é massa, é interessante. Muita gente não faz. Então é por isso que a aula aqui a gente está usando para poder fazer essa leitura, compreender como é que funcionam esses radicais aqui, na verdade, esses prefixos, né? Para que vocês entendam.
aqui a gente vai falar de radicais latinos. A gente tinha falado de prefixos anteriormente, tá certo? E aí agora, então, são radicais, presta atenção nisso, beleza? E, como eu disse, né? Só uma enquetezinha rapidinho aqui. A galera prefere quando eu monto o slide ou prefere o PDF? Fala aí, põe slide ou PDF? O que vocês preferem? Sejam sinceros. Slide, né? Certeza que é o slide. Eu também curto o slide, sabe por quê? Porque o slide, as informações vão aparecendo, né? Gradativamente, à medida que eu vou falando, é que vai aparecendo, não chega tudo de uma vez, igual aqui. Eu tô lendo o Agri aqui, né, que fala de campo, e o exemplo é agricultura, e a galera já tá lá embaixo, em morte, né, que significa morte, mortífero, por exemplo. E aí, o que que acontece? Isso às vezes pode, né, confundir. Exato, Aline, as informações chegam de forma mais clara, porque, na verdade, são as mesmas informações às vezes, só que eu coloco para poder chegar uma por uma ali para você, e a gente vai montando aquela situação, né? Agora, se joga tudo de uma vez para vocês, né, sem nenhuma explicação, fica até difícil de vocês compreenderem. Então, assim, eu vou alternar, como eu disse para vocês, entre slide e PDF, mas vocês vão ver que, à medida que vocês vão estudando no slide, o PDF também vai ficando tranquilo para vocês, porque vocês vão acompanhando, tá certo? Por quê? Porque eu quero que vocês percebam que eu não estou fugindo do material, eu estou trabalhando o material de forma bem fiel, você entendeu? Mas sempre que eu puder, eu vou trazer slides para vocês. Mas, tá bom. Semana que vem é só slide. Acho que não é isso que a aula fica mais dinâmica, menos repetitiva. Também, Giovana, também. O slide, com o slide, ela fica mais dinâmica. É essa questão, né? De vir chegando de uma vez ali, eu vou falando e as informações. E outra, não perde o foco, né? Não perde o foco. Ela fica mais dinâmica, né? Fica mais rápida também. Isso é verdade. Vou priorizar os slides para vocês sempre que puder, mas vocês vão ter que compreender que de vez em quando eu vou trabalhar o PDF, tá bom? Vamos lá. Agora sim, vamos falar dos radicais, então, né? Radicais latinos, de origem do latim. Aqui em cima a gente falou de prefixos, certo? Prefixos de origem latina, né? Ainda vamos falar de prefixos gregos e radicais gregos, mas aqui vamos falar dos radicais latinos mais comuns dentro da nossa língua. Agri, né? Que remete a campo, certo? E aí eu tenho agricultura. Agricultor, né? A agrimensura, agrimensor, que é o que mede as terras, mede o campo, entendeu? Essa coisa toda, tá? Api, que refere-se à abelha, e aí eu tenho apicultor, apicultura, certo? Arbori, que remete à árvore, né? E arborícola, tá vendo aí a ideia? Ave, que remete a ave, né? Avifauna, tá vendo isso? Quer dizer que são o quê? São da nossa fauna são o quê? As aves, os pássaros, tá certo? Bene, que quer dizer bem, beneficente e não beneficente. Tinha feito uma questão a respeito dessa palavra aqui para vocês no plantão e vocês não foram no meu plantão. Selecionei, montei as questõezinhas bonitinhas e ninguém apareceu no meu plantão de segunda-feira. Vocês não estão vendo o horário dos plantões lá não, galera? Ainda chamei nos grupos lá, ninguém apareceu, deu nem moral para mim, né? Fiquei lá a ver navios, me deram um bolo mesmo, né? Bom, eu espero que segunda que vem, ou terça, não sei como que vai ser o plantão da semana que vem, vocês compareçam lá, tá? Ó, já foi lá, ó. Desculpa, professor. Sei. Eu vou aparecer semana que vem. Tô esperando vocês. Apareçam com dúvidas. Você está estudando meu conteúdo ali, às vezes apareceu ali uma dúvida, alguma coisa, já manda para mim no WhatsApp. Vocês sabem que o canal tá aberto, manda lá no WhatsApp lá, que eu já ponho no slide a sua dúvida e te explico lá no plantão. Massa? Tamo junto sempre aí, galera. Como eu falei, o apoio para vocês é total aí, sempre que vocês precisarem. Se estiver fazendo, às vezes perdeu o sono de madrugada, falou assim, vou fazer uma atividade, vou estudar de madrugada, né? Aí tá fazendo, tem aquela dúvida, manda para mim. Pode mandar a hora que vocês quiserem, que assim que eu ver, eu respondo vocês, tá bom? De vez em quando eu também perco o sono e vou planejar a aula. É normal, tá? Vamos lá. Calori, certo? Calori, né? Vem de calor, calorífero, tá certo? Cruci vem de cruz, crucifixo. Curve vem de curvo, curvilíneo, é algo que é curvo, né? Equi vem de igual, equilátero. Um triângulo equilátero não é que tem os três lados iguais? Sim ou não?
Essa é a ideia, né? Você acha que os três lados e os três ângulos, né? Eu acho que é isso mesmo. Vocês tiveram uma aula hoje com o professor Júnior lá, teve até musiquinha, foi massa aquele negócio lá, um funkzão, né? Depois, ferre ou ferro, que vem de ferro mesmo, né? Ferrífero ou ferrovia, né? Ferrovia é estrada de ferro. Ferrífero é aquilo que é feito de ferro. Igni quer dizer fogo. Ignipede. E aí, o que é ignipede, gente? Hã? É aquilo que é inflamável, que pode o quê? Que a qualquer momento pode pegar fogo, tá certo? Depois, loco vem de lugar. Locomotiva é que se move de lugar em lugar, certo? Morte vem de morte. Mortífero é aquilo que pode matar. Multi vem de muito. Multiforme, aquilo que tem muitas formas. Olei e oleo, né? Vem de azeite, de óleo. Oleígeno ou oleoduto. Oleígeno é aquilo que é oleoso, né? E oleoduto é o canal por onde se passa o óleo, né? Normalmente é o petróleo, tá certo? Oni, todo, onipotente, todo potente, né? Pede, vem de pé. Pedilúvio, o que é isso, pé-dilúvio? Outra palavra para poder se pesquisar aí, né? Eu não sei o que é pé-dilúvio, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidão. Pé-dilúvio. Olha isso. Banho nos pés com fins terapêuticos. Olha só, né? Se falar que é um pé d'água, aí fica ruim, né? Bom, vamos lá. Pisci vem de peixe, piscicultor, piscicultura, né? Pluri vem de muitos, vários, pluriforme, várias formas. Quadri ou quadro, né? Vem de quatro, quadrimotor, certo? E quadrúpede. Tá vendo isso? Quadrimotor tem quatro motores, quadrúpede que tem quatro pés, ok? Depois, reti, vem de reto, retilíneo, certo? Sui, a si mesmo, suicida. Nossa, então quando eu falo que ele se suicidou-se a si mesmo, é pleonasmo de com força, né? Contra a parede, né? Porque sui já indica a si mesmo. Então, suicida é aquele que mata a si mesmo, tá certo? Depois, tri indica três, tricolor. Uni indica um, uníssono. A turma respondeu em uníssono a resposta correta da questão, né? Quer dizer, numa mesma voz, no mesmo som. O uxori, uxori vem de esposa. Uxoricídio é o assassinato da esposa, né? Uxoricídio. Essa eu garanto que ninguém sabia aí dentro da sala. Depois, verme vem de verme, né? Vermífugo, aquilo que mata os vermes, certo? Os radicais a seguir são empregados mais frequentemente como segundo elemento da composição. Esses radicais aqui latinos, cara, eles são o segundo elemento, eles são colocados ali no final ali, né, junto com um outro elemento, né? Sida é o que mata. Olha só, que você viu aqui, ó, sídio aqui, né? Que vem de sida também. Sida é o que mata. Então, ó, regicida, suicida, tá vendo? Cola é o que cultiva ou habita. Vinícola é o quê? É um local onde se cultiva vinho. Arborícola é um local onde se cultivam árvores. Por exemplo, uma fazenda onde você encontra vários eucaliptos lá, né, que é uma cultura de cultivo para poder vender a madeira, então é uma arborícola, tá certo? Né? Depois eu tenho cultura, ato de cultivar. Apicultura, cultura de abelhas, não é isso? Cultivar abelhas. Eu cultivo abelhas para poder extrair o mel. Piscicultura. Normalmente eu coloco os alevinos lá, que são os filhotinhos de peixe, para que eles cresçam, vou jogando ração e depois a galera vem ali e me compra aquele peixe para poder vender, né? Então são criados em cativeiro, ok? Ferro, que contém ou produz. Aurífero, certo? Aurífero é o que contém ouro, certo? Flamífero é aquilo que contém o quê? Flamas, né? E o que é flama? De fogo, certo? Inflamação. Depois, fico é o que faz ou produz. Benéfico, frigorífico. Tá vendo isso? Então eu tenho aí benéfico, aquilo que traz benefício, certo? Frigorífico
né? O que é frigo? Frigori, né? Aí a gente tem que ver o prefixo frigor, né? Ou alguma coisa nesse sentido aí para poder compreender. Mas a gente sabe que frigorífico é o local onde o quê? São abatidos o quê? Os animais para poder extrair as carnes, né? Então, frigor deve ser alguma coisa relacionada à carne, tá certo? Forme, que vem de forma. Cuneiforme é o quê? É a forma de cunha. Lembra a escrita cuneiforme? E cadê o outro? Cadê o outro? Uniforme, uma mesma forma. Depois, fugo, que foge ou faz fugir. Centrífugo, o que uma centrífuga faz? Retira, né? Faz escapar toda a água e deixa seco, né? E febrífugo é aquilo que tira a febre, tá certo? Depois, gero, que contém ou que produz. Armígero, né? É aquele que produz armas. Belígero é o também que produz armas, né? De caráter bélico, ok? Paro, que produz. Multíparo, e aí agora é aquilo que produz múltiplas coisas, né? E o ovíparo é aquele tipo de animal que bota ovos, tá certo? Vamos para o outro. Pede, que vem de pé. Palmípede, né? Que tem, olha só, que tem os pés como palma aqui, entendeu? E o, cadê? Velocípede, né? E tem o velocípede, a gente sabe que é aquele que tem 3 rodinhas ali, né? A gente tem que entender o que é essa situação, mas deve ser veloci, a ideia de velocidade, e pede que adquira uma velocidade sobre duas patas, alguma coisa assim, tá bom? A ideia é essa. Bom, depois, sono, que soa. Horríssono é um som muito ruim e uníssono em um som apenas, tá certo? Vomo é aquilo que expede. Fumívono e ignívomo. Ó, alguém comentou aí. Multíparo é o que tem mais de um filho de uma vez. Então é o que produz mais de um filho, então, né? Massa, Giovana, bem colocado aí, então. É o que eu falei, né? Produz mais de alguma coisa, né? Então é o que tem mais de um filho, tá certo? Ovíparo, então, né? Por exemplo, gatos, cachorros, né? Até seres humanos são multíparos, né? Porque podem ter gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né? Essa situação aí de ter mais de um filho de uma vez. Valeu, muito obrigado. São palavras, né? Que não dá para a gente poder ter tudo de cor, não é verdade? Depois, voro, né? Que come carnívoro, que come carne, herbívoro, que come o quê? Plantas, ervas, ok? Vamos lá. Ururu. À medida que for falando aí, vai pesquisando, gente. Vai pesquisando aí, vai confirmando esses negócios aí. Eu não vou pesquisar tudo aqui, não. Agora passaremos agora ao estudo dos prefixos gregos. Aqui é prefixo, aquele que vai no início da palavra ali e se liga ao radical, tá certo? Então eu tenho o a e o an, certo? Que indica ausência, falta ou privação, anarquia. Tá vendo isso? Então, a ou an aí, né? Existe a ideia de anarquia, por quê? Porque não existe uma hierarquia. A ideia de anarquia, não existe uma pessoa que comanda, todos mandam, certo? O estado anárquico é quando não tem poder centralizado na mão, né, de um estado mesmo, mas é o quê? É uma sociedade em que todos decidem o que fazer sem ninguém para poder, como fala, decidir. Não há regras, não há comando, não há nada. Então essa é a ideia de anarquia, né? Uma anarquia mesmo, ok? Acéfalo, que não possui o quê? Cérebro. Ateu, que não possui o quê? Que não acredita em Deus, que não tem uma religião, não é isso? Bom, vamos lá. Aí tem uma diferença, né? Ateu e agnóstico, não é isso? Tem gente que é agnóstico, né? Só não possui nenhuma religião. Então é diferente. Ana, repetição ou afastamento, anáfora ou análise. O que é análise? Olha aqui, presta atenção. Eu separo, chego mais perto e separo assim, ó, tava tudo juntinho. O que eu faço? Eu faço isso aqui, uma separação para poder analisar as mínimas partes, né? Entendeu a ideia? É essa situação. Depois, anfi, duplicidade de um ou de outro lado. Anfíbio, né?
O que eu tenho aí no anfíbio que é duplicidade? É a ideia de viver na terra e na água, não é? Duplicidade de locais onde vive. E anfiteatro é a ideia de o seguinte, que tem a plateia aqui embaixo, eu acho que tem a plateia em cima. Eu acho que é isso mesmo. Temos anfibologia também, que é o duplo sentido, a mesma coisa que ambiguidade, tá certo? Né? Ante. Aí aqui, ó, ante é contrário. Lembra que eu tenho ante lá em cima e aqui eu tenho ante? Oposição, ação contrária. Antiaéreo, aquilo que é contra o aéreo, né? E antítese, que são ideias o quê? Opostas, que coexistem. Apo, quer dizer afastamento, separação. Apogeu, tá vendo isso? Apogeu, né? É o que se separou do que era normalmente e o que, né? Subiu, apogeu. E apóstata, tem nem ideia dessa palavra, tá? Depois, arque, posição superior, né? Aqui tá o arque com C aqui, tá, gente? Que é normal haver essa adequação de perder o Q, o I e virar um C, que dá o mesmo som. Arcebispo, né? Ou arque, nesse caso aí. Arquétipo e arcanjo. Tá vendo isso? Então é posição superior. O arcanjo é mais que um anjo, entendeu? A ideia em hierarquia, né? Nossa, a voz está arranhando já. Bom, depois, dia, movimento através de. Não tem jeito, ó, a voz começou a arranhar. Eu preciso pegar uma água aqui, só um pouco, só um momento. Bom, estou de volta. Então, a gente estava falando do dia, né? Que é movimento através de, diagnóstico, diálogo, diagrama, né? Que são os exemplos aí. Depois, dificuldade. Dispneia e desinteria, né? A gente tem aí em e endo, posição interior, endovenoso, dentro da veia, né? E encéfalo, dentro do cérebro, ok? Depois, epi, posição superior, posteridade, epiderme, olha só, é a superfície da pele aqui, né? E epílogo, hã? O que é um epílogo? Que vem primeiro, lá em cima também, a mesma coisa do prefácio, tá certo? Vamos lá, continuando. Eu, bom ou perfeito? Eugenia e eufonia. Eufonia aqui é um som bom de se ouvir, um som perfeito, entendeu? A ideia, né? Bom, M, metade, hemisfério, né? Eu tenho hemisfério sul e hemisfério norte. É a mesma coisa que semi, né? Depois, hiper, posição superior, excesso, hipertrofia, né? A ideia de um excesso de atrofiamento, ó, alguém comentou aqui também, ó. Falta menos de um minuto para acabar a aula. Sério, velho? É verdade. Galera, vamos fazer o seguinte. Muito obrigado aí por avisar, tá? Muito obrigado por avisar, Giovana. Eu acho que aqui não dá para poder terminar nem esse quadro aqui. Na próxima aula, a gente vai terminar esse quadro aqui, ó. Tem esse e mais esse aqui, tá vendo? Tem mais. E tem mais. Olha só a quantidade. Não tem jeito, a gente precisa de olhar esses quadros aqui. Eu vou fazer as leituras desses quadros com vocês. Olha só quantos quadros. Aí ali a gente consegue terminar para poder fazer as atividades. Como que a gente vai fazer com isso? Não tem como, a gente vai ter que pegar essas aulas aí e fazer isso aqui, né? Fazer esses comentários aqui sobre esses prefixos aqui, tá certo? Para poder chegar